Amém. Bom dia minha querida, bom dia meu querido, meus amados irmãos, meus amados ouvintes. Que o Senhor Jesus possa no dia de hoje estar enchendo a vida de vocês com muita força, com muita coragem, com muita prudência, com muita sabedoria, com muito discernimento, com fé, com os frutos lindos do Espírito Santo. Que a armadura de Efésios capítulo 6, a couraça da justiça, como é que é? A couraça da justiça, a sandália da paz, a espada da verdade, o capacete da salvação, né? Possam estar aí na vida de vocês no dia de hoje. Me perdoe porque eu sei o Efésios 6, mas agora de manhã me veio realmente um branco na cabeça, né? Porque eu já estou com a cabeça para fazer outras coisas. Mas que o Senhor possa estar abençoando a vocês, né? Olha aqui, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Aleluia! Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, ou então contra a carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Olha, o homem é pecador. E o homem pecador, ele manifesta o quê? O pecado. Mas o que gera uma espécie de... Porque Satanás, ele em si só, ao homem, ele não pode simplesmente pegar e fazer. Satanás, ele precisa de legalidade para agir numa vida. Sempre foi assim. Quando ele veio até a Eva, no Jardim do Éden, ele veio seduzindo a ela com as suas palavras sábias, em modo que ela se confundiu e ela ele conseguiu despertar no coração de Eva a sua ambição, a sua curiosidade, né? E Eva não estava fortalecida, por exemplo, no caso da armadura de Deus. E ela então ela foi na conversa de Satanás. Uma pessoa, quando ela está em pecado, ela dá legalidade, ela abre as chamadas brechas para os demônios, para os espíritos. Olha só, vou dar um exemplo muito simples. Imagina o típico caso de duas amigas ou dois amigos, né? Imagina que um deles é uma pessoa de Deus, que busca a Deus. E o outro é uma pessoa do mundo, uma pessoa que não tem nada a ver com Deus. Um ateu até do tudo. Ou uma amiga, vamos falar mais de mulher, porque a mulher ela tem essa tendência de falar mais do que o homem. Então imagina que aquela lá que é de Deus, por um período, ela simplesmente não buscou tanto a Deus na vida dela. Ela não combateu, ela não se armou como Deus nos manda armar. E aquela que é do mundo, como é do mundo, ela tá cheia de cobiça, ela tá cheia de desejos, ela tá cheia de aspirações, o pecado para ela é uma coisa normal. Então ela tende sempre a ser alimentada pelos desejos da sua carne. Então o que acontece? Os espíritos malignos, os demônios, Satanás, todos os dias ele se apresenta para essa pessoa com uma bandeja, oferecendo para ela a oportunidade ou oportunidades de pecar. Ah, você é bonita, falando com a do mundo, tá? Você é bonitona, nossa, que cabelo que você arrumou hoje, nossa, que batom bonito que você comprou. Sabia que aquele rapaz lá no seu trabalho, aquele casado, tá te olhando? Sabia que homem casado é mais interessante do que homem solteiro? E os demônios, eles vão trabalhando, eles vão incitando
os desejos daquela pessoa. Então aquela coisa que a gente vê na televisão, né? Que tem o capetinha do lado e um anjinho do outro. Aí o capetinha fala uma coisa, o anjinho fala uma coisa na cabeça de um personagem. Então é isso mesmo. Então eles vão influenciando a cabeça da pessoa que está desprotegida do Senhor. E ali junta a fome com a vontade de comer e peca. Então, o mesmo vem, o Satanás é um espírito mundano, imundo, maligno, vamos chamar ele como a gente quiser. Ele vem também com uma bandeja para aquela que busca a Deus. Mas se aquela pessoa busca a Deus, aí ele começa. Olha, lá no seu trabalho, você viu aquele rapaz cristão? Homem de Deus, oxa, glória, 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 que homem de Deus. Mas você viu que ele está meio triste? Vai pregar o evangelho para ele. Talvez a esposa dele não está ajudando ele tanto, não está acompanhando ele tanto. E você é uma mulher de Deus, então você pode abençoar a vida dele. Porém, te veste bem, te veste bonita, bota um bom perfume para você ser apresentável àquele, e vai e tal. Se aquela pessoa cristã, ela tem a armadura de Deus, na hora ela entende, opa, sai de mim, Satanás, vai reto, vai embora. Eu, mulher, vou ficar ali sentada com meu amigo de trabalho, casada, aconselhando ele, porque eu acho que a mulher dele não trata ele bem. Então eu vou pedir um outro homem, né? Um servo de Deus que vá, mas não eu. É quê? Então ela sai fora. Mas se aquela cristã não está tão fortificada no Senhor, o que acontece? Tem razão, tadinho. Mas vou lá, vou ajudar ele, vou aconselhar ele, vou sentar perto dele todo dia. Vou pegar a Bíblia, vou estudar junto com ele, né? Ele é tão gente boa, ele é tão simpático. Sabe? Então, quando a Bíblia fala que a gente tem que se fortalecer no poder forte do Senhor, nós temos que nos vestir de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo. É exatamente isso que Deus está querendo nos mostrar. Por quê? Se você resiste o diabo, o que ele faz? Ele foge de você. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se você não resiste, se você dá espaço, isso é muito fácil. Isso é uma coisa muito sutil. Satanás, ele sabe com quem ele lida. Tem pessoas no mundo que ele tem muita até dificuldade para conseguir, mas ele não desiste. Ele vai estar sempre rodeando, principalmente, meu querido, minha querida, pelo fato da gente viver num mundo que jaz no maligno, como diz aqui mesmo. Mundo de trevas, mundo de escuridão. Se você se levanta à noite para tomar uma água, estava falando para tomar um café. Se você se levantar à noite para tomar uma água, a casa está toda escura, você está mergulhado em quê? Em escuridão, em trevas. Você pode bater a cabeça, bater o joelho, bater o dedão do pé. Você pode, né, cair. Você pode, então, caminhar. Então, assim, você não sabe o que está à sua frente quando é relacionado ao quê? A trevas. Infelizmente, todos nós, muitas das vezes, nós escorregamos nesse alerta, nessa advertência que Deus nos dá. E é exatamente nesse tipo de escorregar, de não considerar todos os dias. E eu tô falando isso pra mim, porque eu vivo isso. Nos vídeos passados eu andei confessando pra vocês aí pecado de mentira na minha vida. Que eu acabei mentindo numa situação que eu fiquei completamente desorientada, sem saber o que fazer. A primeira reação foi falar uma mentira pequena, uma mentira curta, simples, boba, ingênua, mas é uma mentira. E essa semana eu tô tendo realmente muita opressão, porque quando a gente se junta com pessoas do mundo, a gente começa a estar a risco. Porque aquelas pessoas, elas estão carregadas de desejos, elas estão carregadas de uma natureza já caída, pecadora. Então, coisas para essas pessoas, tem certas coisas que elas fazem que para elas é espontânea, é natural, é automático, é constante. Se uma pessoa tende
E isso eu vejo muito aqui perto de mim. Tem gente aqui perto de mim, onde eu moro, que eu tenho essa pessoa em particular, não tenho como, né? É uma pessoa que ela me observa muito. Não só a mim, ela observa tudo. Ela observa o que eu falo, ela observa o que eu exprimo. Se eu falo alguma coisa, ela grava aquilo que eu falei, pelo menos é o que parece. O modo como eu me comporto, até o modo de eu olhar certas coisas, o que eu falo. Se eu tô com o telefone na mão, ela já olha para tentar entender tudo. Tá sempre com a antena ligada. E no momento de maldade, no momento de... Como é que eu vou dizer? Como se a lua dela tivesse ruim, ali ela usa todos os argumentos que ela conseguiu recolher para vir contra mim, para tentar me atiçar. E ali eu vejo o próprio rosto dela que se transforma. Você vê claramente a influência do espírito maligno na vida dela, ou dessas pessoas. Eu vejo, meus irmãos. Eu creio que se eu tivesse a visão espiritual aberta para poder ver o mundo espiritual, eu iria ficar muito apavorada vendo essa pessoa em particular, ou esse grupo de pessoas que eu convivo muito com elas em particular. Porque provavelmente eu iria ver muita coisa estranha. Graças a Deus, Deus não me deixa ver, mas eu sinto a presença. Eu não sei explicar para vocês, mas tem vezes que eu me aproximo dessas pessoas e eu tô com paz no coração. Sem pensar, despencerada, como a gente fala em italiano, né? Você chega ali perto delas por um motivo, passa próximo delas, elas estão com um sorriso no rosto, estão calmas, estão concentradas nos problemas dela, num filho, numa casa, num afazer qualquer. Então é como se o terreno estivesse livre. Você não sente a opressão. E tem várias vezes que eu me encontro com essas pessoas e eu já sinto na porta, quando eu entro, quando eu bato o olho nelas, eu já vejo aquela opressão, aquela espécie de maldade no ar, aquele clima tenso, aquele ar que para respirar é pesado, o jeito delas olharem, aquele jeito ruim, como uma coisa que está querendo te avançar em você, querendo te destrinchar, sabe? Aí começa a falar. Aí às vezes fala uma coisa normal, mas você sente por trás daquilo uma hipocrisia, uma espécie de ódio. Eu consigo ver claramente que aquilo ali não é só o humano daquela pessoa naquele momento, mas é também um espírito maligno agindo na vida dessa pessoa. E uma coisa é certa, todos os demônios, espíritos malignos das trevas, eles odeiam o ser humano. Se eles pudessem, eles destroçavam cada um de nós com a maior tortura possível. Satanás, ele odeia até os maiores servos dele. Tem gente aí que serve a Satanás há uma vida. Tem pactos, são satanistas realmente de grande escalão. E esses homens e mulheres, eles acham que são amigos daqueles demônios, que caminham em parceria com eles e que aqueles demônios gostam deles, porque os demônios mentem para eles, dão a eles tudo que eles querem, tratam eles bem. Eles se sentem reis e até são feitos reis realmente na terra. Mas eu tenho certeza que cada vez que aqueles demônios que estão envolvidos com a vida dessas pessoas olham para eles, estão do lado deles, eles têm uma vontade tão grande de pegar aquela pessoa e destroçar ela toda, e bater e pisar em cima, esmagar, esfregar no chão, jogar fogo, cuspir, defecar em cima dela, depois arranhar o que sobrar dela no chão e botar no liquidificador, bater, e depois ainda tem coisa, eu vou jogar um ácido aqui para fazer ferver, porque o ódio dos demônios é um ódio infinito. Como Deus é amor infinito, como Deus é amor em pessoa, o mundo das trevas e todos os demônios, eles são o oposto de Deus. Eles são um ódio infinito. Eles odeiam tudo que vem de Deus, tudo que provém de Deus. Eles odeiam o próprio Deus. Eles não amam nada de Deus. As únicas coisas que eles desejariam de Deus é ser como Deus. Então, como eles não podem ter esse poder, principalmente Satanás, ele odeia a Deus com toda a sua força. Então, quando ele olha para um ser humano, seja ele quem for,
ele vê a pessoa de Deus. Ele vê a imagem e semelhança do ser que ele mais inveja. E ele olha um ser humano, ele fala, gente, esse aqui é caído, é um ser humano de um corpo físico. Esse pode cair doente, esse pode machucar, esse pode tanta coisa. Eu posso destruir ele assim se eu quiser. Mas eu tenho que pedir permissão a Deus. Eu tenho que ter legalidade naquela vida para eu acabar com ela. Mas ainda assim, ele vê para aquele ser, ele fala, o desejo do meu coração é que esse aqui queime eternamente comigo lá. Porque eu sei que eu estou condenado para isso. E eu quero ver ele queimar também. Eu quero ver a imagem e semelhança de Deus longe de Deus, sendo punida toda a eternidade pelo próprio Deus. É como se Satanás, quando visse um ser humano indo para o inferno, ele visse quase que parte de Deus indo para o inferno, porque é uma criação de Deus. O ser humano é um ser que Deus criou com amor. Ele não falou, seja feita a luz, seja feita a terra, agora que separe a água da terra e que nasça na terra todo tipo de vida, assim como a gente lê em Gênesis. Deus ele foi falando e as coisas foram sendo formadas. Mas Deus, quando foi fazer o homem, ele diz, façamos. Ali ele tinha Jesus, o Verbo e o Espírito Santo com ele. E ele diz, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, nós temos uma identidade, eu não vou dizer uma identidade genética, porque eu não sei se no mundo espiritual se expressa assim, mas para a gente entender realmente a base daquilo que nós somos, nós temos a genética de Deus, sabe? E tem algumas características em nós que a gente já pode ver. Por exemplo, o ser humano ele é criativo, o ser humano ele quer conquistar, o ser humano ele quer construir. Isso é o ser humano em perfeita saúde. Eu não estou falando aqui de gente depravada, que já nasceu depravada e quer só arrebentar com tudo. Mas o ser humano sempre busca algo maior do que ele. O ser humano sempre buscou Deus. Até esses hereges aí que levantaram ídolos, né, de heresias, deuses terríveis, demônios, principados e potestades, eles sempre buscaram um pai, um Deus, uma referência extra-humana. E é claro que Satanás sempre pôs o engano no meio do povo, no meio do homem, no meio do mundo. Porque nós nascemos com o nosso instinto natural de Deus. Eu gosto de fazer as coisas, eu quero criar, eu quero trabalhar, eu quero ter uma família, eu quero ver um mundo bom, né? Nós apreciamos tudo que Deus criou, por mais que a gente hoje está depravado a ponto que chegou, mas o ser humano sempre amou alguma coisa da natureza. Então o ódio de Satanás por nós, ele é inexprimível, como o amor de Deus por nós é inexprimível, o ódio de Satanás também. Então o que acontece? Uma pessoa que não está consagrada todos os dias, que tem a disciplina, porque isso é uma disciplina, de buscar a Deus na vida dela todos os dias, essa pessoa acaba deixando brecha para o maligno. Eu mesma tenho que me disciplinar todos os dias, quando começa a minha manhã, até nos dias que eu realmente fico apertada, porque tem dia que eu fico realmente muito apertada, mas eu preciso arrumar um modo de me disciplinar de tal modo que até o fato, não, além de ler a Bíblia, eu preciso me revestir. Eu preciso buscar em Deus a minha proteção. Por quê? Porque quando Satanás se levantar contra mim, eu vou ter a sabedoria para responder. Responder ou agir ou reagir. Eu vou afastar, eu vou ficar calada, eu não vou falar, eu vou arrumar uma outra solução. Ou então, quando estiver fora da minha condição, o próprio Deus ele vai tirar o problema do meu caminho. É quando ele diz, né, que tem as setas que são lançadas ao meio-dia e o pavor que gira na noite. Então, Deus ele nos guarda. Se a gente busca conscientemente dele,
a sua armadura. Então, quando ele fala aqui, a armadura de Deus, capítulo 6 de Efésios, ele fala, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A gente, meu querido, minha querida, a gente precisa pegar o hábito de se fortalecer no Senhor e no seu poder. O poder de Deus, ele é libertador. O poder de Deus, ele edifica. O poder de Deus, ele protege. E o Senhor em si é a nossa força. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficarem o quê? Firmes. Ficar firme diante a intempérie da vida. Ficar firme diante o problema. Ficar firme na hora do ataque do inimigo. Você está firme. Você não vai desviar o seu caminho. Contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Por quê? Ou contra a carne. Porque quando aquela pessoa levanta um problema, ela te encurrala numa condição que você está para pecar. Às vezes ela te provoca, às vezes ela te ofende, às vezes ela te gira a te fazer ficar nervoso. Aí você levanta e luta contra aquela pessoa, você briga com ela, você reage, né? Tem gente que chuta o pau da barraca, começa a quebrar o pau, briga, se ira, aí vem as ofensas, vem os problemas, as dores, as mágoas. E depois você tem que consertar tudo, como cristão, tem que arrumar um jeito de pedir perdão. Quer dizer, é jogar no ventilador a situação e bum, né? Então aqui fala que a gente fique firme contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, porque aquela pessoa em si só, ela já está contagiada pela ação do diabo na vida dela. Então ele simplesmente vai excitando ela aos seus pecados. Ele vai despertando nela o pior que tem dentro dela, da sua natureza. Ele vai refinando os seus defeitos, ele vai aguçando as suas aspirações, ele vai incentivar aquela pessoa. É como alguém que bota fogo na lenha constantemente para que o fogo não se apague. Satanás, nessas pessoas, ele todos os dias ele alimenta o ego delas com a maldade que elas têm. Se é uma pessoa invejosa, ele faz com que aquela pessoa vai ficando mais invejosa ainda, porque ele faz com que ela veja até o que não é, parecer ser, para que aquilo aguce nela mais inveja. Se é uma pessoa fofoqueira, ele vai colocar no caminho dela motivos de fofocar. Ele vai colocar condições, fatos, histórias, ocorrências que vão instigar aquela pessoa a fofocar mais. Se é uma pessoa orgulhosa, ele vai arrumar um jeito de fazer com que ela fique ainda mais orgulhosa, dando a ela coisas que ela vai achar que é a tal. Se é uma pessoa prepotente, ele vai arrumar um jeito de dar àquela pessoa certo poder para que ela fique ainda mais prepotente, ache que ela é muito ainda superior. E assim vai. Se é uma pessoa que tem pecados na área sexual, ele vai fazer de tudo para melhorar a prestação de serviço para aquela pessoa. Se é um que estava com vício de ir no computador olhar pornografia, ele vai arrumar um jeito de direcionar, colocar no caminho daquela pessoa coisas ainda muito mais profundas dentro do pecado daquela pessoa, que instigue aquela pessoa a ficar ainda mais envolvida com o pecado sexual. Ele vai começar a implantar ainda coisas ainda muito piores. Ah, sexo com mulher só não tá bom, não te satisfaz tanto mais. Olha esse vídeo aqui de 2 homens fazendo sexo. Olha só. Não, olha aquele ali com a cabra, com aquele cachorro. Olha aquela fantasia tal. E aquela pessoa vai ficando com o cérebro lavado. Basicamente é assim que ele age. Então aquela pessoa por si só é uma busta, né? Um pacote, é um saco de pecado ambulante. E Satanás é o sanguessuga, ele vai só injetando combustível, ele vai só injetando veneno naquela pessoa. Então a gente tende a reagir contra a pessoa, porque aquela pessoa em si, ela está tão envolvida com aquele pecado que ela tem prazer naquilo, porque é uma viciada. A Bíblia diz que o ser humano que não está em Deus, ele é escravo do diabo.
porque ele vai fazendo, ele cultiva as vidas dele. Ele vê o pecado daquela pessoa, ele vê a fraqueza daquela pessoa, ele vê a brecha daquela pessoa. E uma vez que ele encontra a base, o ponto fraco, aquilo ali para ele é um prato cheio. E é por isso que ele tem a sua hierarquia infernal, a sua hierarquia de demônios. Tem demônio empenhado por várias coisas. Você é o demônio do sexo, você é o demônio do vício, você é o demônio do roubo, você é o demônio da mentira, você é o demônio da prostituição, você é o demônio da inveja. Então, de acordo com aquela situação, ele tem aqueles que o ajudam, seus espíritos malignos de menor a maior hierarquia que o ajudam a trabalhar aquela vida. Hoje em dia, o mundo está tão mergulhado na maldade, o amor do homem em geral se esfriou tanto que a mente do ser humano ela é cauterizada. Isto é, ela é anestesiada, ela é inválida a reconhecer o que é certo do que é errado. Muitos perderam a sua consciência, e a Bíblia fala sobre o discurso da consciência. A consciência, eu chamaria do botão de alarme que o Espírito Santo aperta toda vez que o homem está fazendo algo errado. Então, ainda que aquela pessoa não tenha Deus na vida dela, mas ainda tenha consciência, é onde Deus aperta ali para anunciar, para advertir, para alertar, para demonstrar aquela pessoa, ó, tá errado, tá errado, tá errado. A ponto que a Bíblia diz que não tem ninguém que poderá se fazer por inocente no dia do julgamento do Senhor. Porque a consciência, até certo ponto, ela está fazendo parte daquela pessoa. Chega um ponto que ela se perde. Aquela pessoa, então, ela simplesmente está sem freio, caminhando na estrada da vida dela. Basicamente, todos nós nascemos com pecado original na nossa vida. Mas nascemos com uma consciência, que seria uma caixa preta, como a do avião, né? Que registra tudo. Então, no decorrer da nossa caminhada, nos primeiros anos da nossa vida, as pessoas responsáveis por zelar, preservar, cuidar da nossa consciência são quem? Os nossos pais. Por isso que a Bíblia adverte muito os pais. Que o pai não pode irar o seu filho, que o pai deve corrigir o seu filho com a vara, que o pai deve ensinar a criança desde novo os caminhos que tem que andar, porque assim quando ela ficar grande ela não se perderá. Isso está tudo em Provérbios. Então é a nossa responsabilidade, mas a consciência está lá. Então, quando a criança cresce, você vai tentando proteger ela de tudo que não presta. Você protege ela de um desenho animado desgraçado, maldito, cheio de mensagem subliminar, você corta. Você corta ela de determinados brinquedos que trazem maldição, ainda que pareçam ser ingênuos. Principalmente as meninas, né? Porque menino homem, ou ele gosta de carrinho de bola, ou ele gosta de brincar de monstro. Então, se você tira o monstro, dá o carrinho e a bola, dependendo do carrinho, você já resolveu muito. A menina, não. A menina, ela tem a Barbie consagrada ao diabo, ela tem a Hello Kitty consagrada ao diabo, ela tem o Pequeno Pônei consagrado ao diabo, ela tem a Winx, que eu não sei se passa no Brasil, mas eu imagino que sim. Então, assim, é muito mais... Até a Branca de Neve, ela tem essas bonecas princesas da Disney, que são todas coisas que tem sempre uma coisa maldita por trás delas. Tem sempre a sexualidade, né? Você vê que a boneca Barbie, ela é toda muito exposta, ela é muito bonita, ela é loura, ela agora é morena, ela é negra, mas são todas muito bem, né, vistosas, vamos dizer assim. Então tem sempre um pontinho. Então a mãe e o pai, eles têm que separar. E em contrapartida, bombardear a vida da criança com a palavra de Deus, com a imagem de Deus, com a pessoa de Deus e com Deus. Você precisa ensinar o seu filho quando ele erra, quando ele acerta. Hoje de manhã eu bati no meu filho com a cinta. Eu dei três ou quatro correadas no meu filho.
Depois de 2 minutos ele levantou, passou a dor, porque não é que eu bati para machucar mesmo, para fazer aquela... Mas eu dei 4 correadas nele. Que na hora que bateu, ai, doeu, ai, soltou 3 lágrimas. Depois ele enxugou as lágrimas. Eu falei para ele, toda vez que você voltar com esse problema, eu disse que eu vou te bater. Porque ele tem o vício de pegar o caderno novo e arrancar a folha do caderno. Aí a primeira vez eu fiz uma bagunça, xinguei, cobrei, mostrei, acabei batendo, expliquei, para brincar. E falei com ele, de hoje em diante, toda vez que eu pegar um caderno seu, eu ver que você tá arrancando folha, eu vou te bater. Passou mais ou menos um mês passou. E hoje de manhã eu fui pegar os cadernos dele, tava lá, o caderno de italiano, fininho. Aí eu xinguei ele, depois eu voltei, peguei a cinta e dei 4 cintadas nele. Ah, mas não pode bater em criança, senão chama o número azul, número verde, chama não sei o que, chama não sei o que. Ah, eu não posso corrigir meu filho com a vara dentro do que a Bíblia me ensina, mas eu posso pôr meu filho para assistir um desenho de um Dragon Ball? Eu posso pegar meu filho e deixar ele numa escola que está ensinando cartilhas de homossexualidade e sexualidade em geral? Eu posso pegar meu filho e deixar ele bater no coleguinha porque o coleguinha é dentuço, ou porque o coleguinha é gordinho, ou porque o coleguinha tem óculos? Eu posso pegar meu filho e fazer todos os caprichos dele, então dar um PlayStation com o jogo de Drácula, de vampiro, de demônio, de combatimento de alta violência? Qual violência é maior aqui? Você corrigiu seu filho com a vara dentro de uma coisa que você disse, cada vez que você fizer isso eu vou te bater? E depois de 2 minutos a criança já está caminhando normal, porque você não espancou aquela criança, mas você corrigiu com a vara, porque a Bíblia diz que é assim, ou você simplesmente faz vista grossa diante dos erros da criança? Meu filho tem que ter consciência que toda vez que ele pega um caderno, por trás daquele processo tem o pai que sai para trabalhar, num país que está em crise econômica, tem a mãe que corre lá e compra e que faz as contas para separar o dinheiro do caderno, do dinheiro do leite, do dinheiro do macarrão, do feijão, da carne, da verdura, da luz. Quer dizer, não é que é uma coisa assim. Meu filho tem que entender que nada que vem até a mão dele é de graça, mas tudo tem um preço, tudo na vida tem um valor, tudo na vida tem uma base. Então, cada um corrige o filho como quer. Eu vejo pessoas que não fazem assim. Eu tenho uma que tem uma filha de 2 anos. 2 anos tem a menina. A menina é mimada, viciada, mandona e se ofende quando você xinga ela. Se você chama atenção porque ela está errada, ela se ofende. Ela cruza os braços, vira as costas e faz aquele olho assim, olhando para o lado, daquele jeito assim, orgulhoso. Tô com raiva de você. 2 anos. Quando a mãe fala, me dá a mão, porque nós estamos caminhando numa rua que passa carro, ela tira a mão da mãe e fala, eu quero caminhar sozinha, eu vou sozinha. A mãe insiste em pegar a mão, ela tira a mão, não quero. Aí a mãe fala, então tá. E a menina caminha sem dar a mão. Estamos falando de uma menina que bate na cara do avô, quando o avô adverte. E o avô apanha na cara, porque ela dá tapa mesmo na cara do avô, com a intenção de bater nele, porque ela não quer ouvir o que ele está falando. Aí ele vai, tesouro, vira a menina para um lado, para o outro, brinca, tenta virar a situação de um lado brincando. Essa criança veio na minha casa uma vez, tinha todos os sobrinhos em casa, aí eu fiz pipoca com suco. E eu ensinei os meus filhos que quando se come na mesa da cozinha, sentada na cozinha. Porque ali eles vão sujar aquele ambiente, depois eu limpo e basta. Mas não girar a casa comendo como eles querem. Porque senão que raça de mãe eu sou? Eu não tenho que ensinar ordem para os meus filhos. Eles têm que saber o que é o que. E tinha essa criança de 2 anos na época. Na época ela devia ter 1 ano e meio, nem 2 anos. Agora ela tá caminhando para 3, né? Então essa faixa ela ainda era bem menor, foi ano passado. Os outros 2 sobrinhos sentaram na mesa, meus 2 filhos sentaram na mesa, eu dei a pipoca na vasilhinha para cada um, para eles não brigarem. Eles riam, brincavam, comiam a pipoca ali e eu sentei ela na mesa também. Ela pegou a vasilhinha, desceu da cadeira e foi lá pro quarto. Naquele meio tempo eu não tinha percebido. Quando, cadê? Ah, foi pro quarto comer. Aí meu filho, mamãe, ela tá comendo lá no quarto.
porque ele já sabe que não se come no quarto. Eu vim atrás dela, falei, vai comer lá na mesa, porque os outros estão comendo na mesa. Não! Como não? Não! Quero ficar aqui, quero ficar aqui. Eu falei, oh, mas nós estamos brincando. Não, minha querida, linda. Vamos, mas falando de coração com delicadeza, não, a tia Ana não gosta que come na casa, porque senão cai a pipoca aqui na cama, vem a formiga. E eu expliquei pra ela, não! Quando eu vi que ela estava me tratando igual ela trata a mãe, o pai, os avós, os tios, eu peguei ela pelo braço e fui tirando ela, né? Fui levando ela pra mesa da cozinha e ela com aquela cara fechada pra mim, 1 ano e meio, 2 anos. Sentei ela na mesa, ela pegou a vasilha da pipoca e jogou, pá, em cima da mesa. Empurrou a vasilha, não caiu nada. Mas o modo como ela empurrou foi rejeitando. Então não vou comer a sua pipoca. Eu falei, come a pipoca na mesa. E os meninos olhando aquela cena. Come a pipoca. Não! E fechou a cara pra mim. Fechou a cara pra mim. Aí eu afastei e fiquei calada. Afastei um pouco. Quando ela viu que eu afastei, ela pegou a pipoca de novo e já tava de novo indo pro quarto. Aí eu falei, ô, aqui é minha casa. Aqui funciona como digo eu. Você não manda em mim. Se todo mundo tá obedecendo, você tem que obedecer como ele. Senão você não come essa pipoca. Meus irmãos, pra que eu falei aquilo? Essa menina começou a chorar, a gritar. E ela gritava, rebelando. Quase que se ela pudesse, ela me matava. Com um revólver, se ela tivesse, ela me disparava. E ela gritava e queria fazer do jeito dela e tendendo a ir pra sala com aquela pipoca. Quando ela viu que ela não podia sair, que eu falei mais alto com ela, ela tava com a mão cheia de pipoca, ela jogou aquilo no chão. Rebelando, 2 anos. Eu, nesse meio tempo, eu já tinha dado um tapa nela, que eu já tinha feito a voar longe. Não, tô brincando, mas um tapa eu tinha dado. E ela rebelando, nisso veio a tia, a mãe dos outros 2 meninos que estavam lá. Quando a tia entrou, ela correu pro braço da tia, abraçou chorando, para que a tia consolasse ela. Aí ela veio, não, que é assim e tal, porque como não era filho dela, ela ficou sem graça de fazer alguma coisa, que ela dizia, eu não posso, né? E a menina sentada no colo e gritando, não é que parava de gritar. E eu expliquei pra tia o caso, ela ficou olhando assim. Aí, que ela fez? Ela tentou dar pipoca pra menina, a menina pegou de novo a vazia da pipoca e queria levar a tia lá para dentro do quarto dos meus filhos, impetuosa, obstinada e rebelde. Queria, porque queria levar a tia ficou naquela condição, né? Ficou sem saber o que fazer e ficou, não. Aí no final, sabe o que eu fiz? Eu peguei a menina, tomei do braço da tia, sentei ela na cadeira, falei, olha, aqui é minha casa. Se você não quer obedecer e fazer a coisa como tem que ser, você vai para sua casa agora. Porque na minha casa, menina assim, eu não tolero, não. Aí ela levantou com o ar que estava indo embora. Aí eu peguei ela pela mão, pus ela fora da minha casa. E falei, então agora eu te levo para sua casa. Aí nisso, a minha cunhada levantou e falou, não, eu vou levar ela, vou descer com ela, porque aí ela acalma. Eu falei, olha, faz o que você quiser, mas essa menina tem que entender que na minha casa quem comanda sou eu. E levou a menina embora. E os outros 4 ficaram olhando assim, os meninos, os outros 4 que estavam aqui, que eram meus 2 filhos e outros 2 sobrinhos, eles ficaram olhando assustados para aquele espetáculo que aquela menina fez. Tipo assim, nossa, que menina complicada. As crianças que estavam comigo viram o comportamento dessa menina e eles ficaram assustados com o modo como ela se rebelou. Mas eles viram que quem comanda no final era eu. Então, meus amados, a Bíblia diz, ensina seu filho no caminho que ele tem que andar. Corrige com a vara. É melhor que ele doa, né, com a vara do que ele vai queimar no inferno a tua eternidade, etc. Então, o ser humano é depravado. E se você não cresce aquela pessoa dentro do período que está sob a sua responsabilidade corretamente, amanhã aquela filha vai acabar com o pai e com a mãe. Porque ela já com 2, 3 anos tá batendo na cara do pai, tá batendo na cara do avô, tá batendo na mãe. Xingou a mãe de bruta bruxa. Chamou a mãe dela de bruta bruxa outro dia. Sabe? Ouve gente falando mal dos outros o dia inteiro na cabeça dela, porque juntam para falar mal de outras pessoas.
ouve palavrão, porque tem uma pessoa muito próxima, né, que vive falando palavrão na frente da menina, palavrão assim, e ri falando palavrão. Então, essa é a educação que essa menina está recebendo. Não come só aquilo que ela quer e vai acabar adoecendo, porque teve um caso na minha cidade de uma menina que comia só macarrão e leite, que ela caiu numa anemia profunda, que ela deu um piripaco na escola, que a mãe correu com ela para o pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro, eles foram fazer exame de sangue, eles descobriram que a menina estava quase morrendo, porque ela não tinha ferro no organismo, estava toda complicada. Tiveram que pegar essa menina, correr com ela para o hospital maior, e ela ficou internada lá, fazendo tratamento intensivo, que a menina estava morrendo. Eu conheci essa menina linda, a menina estava morrendo, porque eu não comia. E a mãe não insistia, deixava pra lá. Ah, não quer comer verdura? Deixa. Ah, não come carne? Não come carne. Eu como só pasta. A menina comia pão, pasta, e quando eu falo pasta é macarrão com óleo, quando você faz ele na panela com sal, bota no prato, joga um pouquinho de óleo e às vezes um pouquinho de queijo ralado. Só proteína, será que isso mantém alguém em pé? E pão, pão, e bebia leite. Ou nem leite, acho que ela bebia. Então, num dia só, deu um piripaco, a menina desmaiou. Ela teve que correr com a menina pro pronto-socorro. Chegou lá, eles descobriram que a menina tava com a taxa, não sei o que lá, do sangue muito baixa, no negócio do sangue lá. A menina tava morrendo, meus irmãos. A menina já tava com 7 anos, tava morrendo. Na época que aconteceu, ela tinha 5 anos. Teve que correr com essa menina para um hospital maior. Ela ficou internada e o médico virou para a mãe dela e falou: olha, minha senhora, eu não sei como é que você vai fazer. Se a gente conseguir salvar essa criança, porque ela não está bem. Se a gente conseguir salvar essa criança aqui por um milagre, quando ela tiver alta do hospital, você vai ter que fazer ela comer de tudo, carne, verdura, tudo que é suco, tudo. Porque senão, olha só, o ponto que chega. Então agora, hoje eu vejo a mesma coisa acontecendo com essa menininha de 2 anos. Não come carne, não come verdura, não come fruta, come nada. Só pasta, muito chocolate, muita bala, muito pirulito. É isso, e a mãe não reage, Então, assim, a responsabilidade e enfia idolatria na menina. Isso é um detalhe extra ainda, né? Então, depois desse período que você tem uma responsabilidade de crescer o ser humano até o momento que ele perde a inocência, que ele começa a ser responsável por si mesmo, aquela pessoa, ela tem que ter uma instrução. Existe um Deus verdadeiro, que tem ordem, que tem princípios, que tem uma base, um Deus que tem a coisa certa a fazer e sabe o que é errado, e eu tenho que ter uma guia, uma estrutura na minha vida baseada na palavra de Deus. Mas se você não pega um ser humano de novo e já ensina para ele os caminhos que ele tem que andar, explica o que é um orgulho, o que é uma pessoa ignorante, o que é uma pessoa estúpida, o que é uma pessoa prepotente, o que é uma pessoa humilde, o que é uma pessoa sábia, e vai ensinando aquela criança até ela virar adolescente, ela já vai ser menos rebelde. Inclusive porque o que ele vê na televisão enche a cabeça dele de porcaria. Mas se ele não vê, ele já tem uma mentalidade mais livre. Então ele tende a crescer. E quando é um adulto, é uma pessoa mais estruturada. É uma pessoa mais bem colocada na vida. Ela tem mais senso de orientação e a consciência está mais livre do que nunca. Porque se já começa a autorizar desde 2 anos de idade, como eu estou vendo o caso aqui, ao vivo, todos os dias da minha vida, o que você acha que vai chegar quando cresce? E Satanás, meus amados, ele se chala com isso. Ele já pega essa criança agora, porque ele não vê um ser humano criança. Satanás, ele vê um espírito dentro de cada um de nós. Ele não está nem aí para o corpo físico, ele não está nem aí para a alma em si. Ele usa o corpo físico e a alma do ser humano como transporte para atingir o espírito. Porque se ele consegue pegar aquele ser um dia e levar ele para o inferno com ele está feliz. É cada vez que um ser humano vai condenado eternamente, é como se Satanás pegasse aquela pessoa já morta e esfregasse na cara de Deus. Aqui, ó, mais um que eu tô levando comigo, ó. Mais um pedacinho do Senhor que eu tô levando comigo. É uma ofensa a Deus. É uma ofensa a Deus. Olha o que Deus está suportando, meus irmãos, por todos esses milhares de anos que a gente está aqui. Milênios, né, no caso do homem. Com Satanás já há milhares. Então, cada vez
que a gente cede, a gente dá esse prazer para o inimigo. Então, quando alguém se manifesta no seu pecado, vamos chamar assim, para conosco, que conhecemos a palavra de Deus, é isso que o apóstolo está falando. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados e potestades desse mundo tenebroso. Parece impossível visualizar desse jeito. E é por isso que nós temos que nos lembrar disso todos os dias. O ser humano é culpado? Sim, porque senão, no final das contas, Deus ia julgar só Satanás, ia pegar todos os seres humanos, ia regenerar todos eles, ia voltar eles a uma origem santa e resolveu, pronto. Mas o pecado humano, ele é aguçado pelos demônios. E chega o ponto que a pessoa não tem mais consciência, então ela vai cega. Ela vai cega. É um cego guiando outro cego no mundo. E os dois caem no abismo. Então, quando você fala com uma pessoa que ela está em pecado, você começa, né? Se você pega uma pessoa do mundo que é impossível e você tenta mostrar a verdade para essa pessoa, ela não vai enxergar. Porque ela está tão recheada, tão abastecida dos seus próprios desejos, pecados, das suas aspirações, do seu acho, das suas certezas, que aquela pessoa ela não vai te ouvir. É só um milagre. Por isso que diz que quem convence do pecado é o Espírito Santo, porque é o único que pode entrar naquele coração duro, se é o caso. Se é um coração que está encarcerado pelos demônios, mas lá no fundo o Espírito Santo vê que existe uma aspiração, um desejo, uma inclinação para amar a Deus. Eu creio. Aí ele vai e toca, porque Deus é justo. A Bíblia diz que Deus livra do cativo o cativeiro. A Bíblia diz que Deus ele liberta os escravos da mão de Satanás. Mas é aqueles que realmente são escravos de Satanás. E eles são escravos como alguém que vai preso, como uma vítima. Mas o coração dele, se tiver uma oportunidade, ainda que seja uma, de conhecer a Deus de verdade, ele vai amar a Deus por toda a eternidade. E não vai rebelar-se contra Deus por toda a eternidade. Então eu creio que ali o Espírito Santo consegue tocar o ponto onde parou aquele entendimento e atrai aquela pessoa para ele. Mas se é uma pessoa que está nas mãos de Satanás, é escrava de Satanás, está envolvido pelos pecados, mas tem prazer naquilo e só quer aquilo para sempre, como eu gosto, aí Deus não pode, aí Deus não toca. Mas nós não sabemos discernir quem são essas pessoas. Quando você olha uma pessoa, por pior que ela seja, a gente ainda assim não tem como deduzir que essa pessoa vai ser sempre rebelde contra Deus, ainda que fosse na eternidade. Que significa um entendimento que uma vez Deus me deu sobre tantas coisas, que uma delas, uma das possíveis condições de Deus escolher um ser humano é essa. Eu vou tocar de novo nessa tecla, já que hoje a gente veio para essa conversa de armadura de Deus. Imagina uma pessoa que pecou na terra. Independente do tanto que essa pessoa pecou, ela pecou na terra e ela morre. E ela morre em pecado, ela vai para o inferno. Imagina que aquela pessoa chega no inferno e ela sofre, angustiada. Imagina que aquela pessoa já está 4.000 anos ali no inferno sofrendo. Vamos tentar pegar uma pessoa da época lá de Caim, de Abel, né? Aquele período da primeira Babilônia, aquela época lá. Então uma pessoa dessa já deve estar sofrendo no mínimo uns 4 anos lá no inferno. Você pode pegar, por exemplo, um Nero da vida, você pode pegar, por exemplo, um Hitler da vida, você pode pegar, por exemplo, um rei um dos reis de Israel, né, que profanaram as coisas de Deus até a morte, morreram em pecado e foram para o inferno, né, amando o pecado. Você pode pegar uma pessoa que nasceu em algumas sociedades aí, incas, astecas, maias, que foram aqueles sacerdotes que sacrificavam pessoas o dia inteiro, matando, jogando no poço ou queimando na mão de Moloque. Pega uma dessas pessoas, ou então uma simples mulher que morava naquelas sociedades, que a vida dela era fofocar, porque a fofoca sempre teve vida em todas as épocas, e foi malvada, e foi pro inferno. Então, imagina uma pessoa que já está no mínimo aí uns 1.000, 2.000 anos queimando ali, já não está aguentando mais. Porque o inferno não vai ser uma coisa que você vai parar ali
E no primeiro impacto você vai sofrer uma dor indescritível que vai trazer choro e ranger de dentes. E ali naquele primeiro momento, como você não está acostumado com aquela dor, você vai sofrer demais. Mas ali vai passar a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora de agonia no inferno. E aí você vai enlouquecer com aquela dor, porque não vai ser uma dor só física. E não vai ser uma dor só 10% da capacidade humana, mas vai ser uma dor no máximo que o corpo humano não pode suportar. Porque ele não pode suportar, mas ele tem que suportar do mesmo jeito. Quer dizer, o ápice da dor. É o contrário de tudo aquilo que é de Deus de bom, vai ser no inferno, de punição. Quer dizer, o contrário da joia, da alegria, do gozo, da paz, vai ser a opressão no inferno. Né? Do mesmo jeito que a Bíblia descreve que tudo no mundo eterno, né? No mundo sobrenatural, no mundo espiritual, vamos dizer assim, é ampliado infinitamente mais. No inferno também vai ser assim. Então a sensação de uma dor extrema na terra aqui para uma pessoa, no inferno ela é ampliada várias vezes, que nós não temos um número exato. E não vai ser uma dor só na carne, vai ser uma dor no espírito e na alma também. Você já viu uma pessoa que perde um grande amor e ela sofre uma dor que ela diz, eu não sinto na carne, mas meu coração está despedaçado. Ao mesmo tempo vai ser isso no inferno e no espírito. Então imagina que aquela pessoa, depois de uma semana no inferno, já falando há 2000 anos atrás, ela já começa a aceitar aquela situação ainda, não aceitar, mas ela já entendeu aquela dor como ela é. Ela é alucinante, já tem uma semana. E ali ela está sofrendo, agonizando, ranger de dente, choro, etc. Passa um mês, a dor é sempre aquela. Aquela pessoa então entendeu que aquilo ali é a vida dela. Então imagina que depois de um mês, como na Terra né? No planeta Terra, tem gente que sofre certas doenças, mas chega um momento que aquela pessoa como que acostuma com aquela dor. Então aquela dor ela chega a ser uma coisa tolerável, faz parte da vida daquela pessoa. A pessoa sofre, a pessoa é angustiada, a pessoa fica nervosa, mas chega um momento que ela se conforma. E ela quase que se acostuma a viver com aquilo. Então ela tolera aquela dor, aquele sofrimento. Ela consegue conviver com aquilo. Então imagina que isso vai para o inferno. Então depois de um ano no inferno, aquela pessoa tenderia então a acostumar com aquela condição. Mas sabe o que acontece no inferno? No inferno não vai ter isso não. No inferno não vai ter um conformismo com a dor, com a agonia, com o ranger de dentes. Mas a mesma aflição que aquela pessoa teve no primeiro segundo no inferno, depois de 1000 anos vai estar igual, se não pior. A Bíblia diz que não tem paz no inferno. Quem está ali não tem paz. Vai ser um constante afligir. Aquela pessoa vai estar saltando de dor, se é que ela salta, né? Ela vai estar saltando com o mesmo ritmo de saltar da primeiro momento. Aquela sensação de desespero pelo que aconteceu com ela ali vai ser a mesma, talvez até ampliada no passar dos dias, dos anos, dos meses. Então imagina, a Bíblia diz que as pessoas que estão no inferno, elas têm consciência do mal que elas fizeram. A Bíblia fala da história do Lázaro e do rico. E o rico no inferno pede a Abraão para que mande a Lázaro na terra para avisar os outros 5 irmãos que aquele rico tinha, porque eles estavam vivendo uma vida como ele viveu na terra e eles iam parar ali como ele. E ali Abraão fala, eles têm os profetas e eles vão ouvir os profetas. Quer dizer, a consciência está lá. Então, quem está no inferno sabe por que está ali. Porque ali Deus, ele abre a caixinha preta chamada consciência, que aqui na terra estava cauterizada. Aquela consciência que aqui nesse mundo não funcionava mais, porque aquela pessoa estava tão lambuzada no pecado que ela já não estava nem aí para nada, já passou a ser normal. Lá no inferno, bum, vai abrir. Vai abrir com uma sensibilidade que ninguém poderia ter aqui nesse planeta, a não ser pelo Espírito Santo. Vai abrir lá no inferno. Então aquela pessoa vai tomar consciência de tudo que ela fez. E ela vai entender por que eu estou aqui. Então ela vai ter uma luta constante com a consciência. Porque a consciência ela te acusa do pecado. A consciência ela te fala, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. É o caso quando muitas pessoas não conseguem suportar. Então elas enfrentam
o mal que elas fizeram e pagam consequências terríveis. Mas é porque a consciência não permite, porque elas têm uma consciência, né? E elas sofrem e ali na terra elas enfrentam o mal. Mas no inferno não vai resolver. Elas vão estar combatendo com a consciência que vai estar constantemente como um martelo, como como se fala, não é uma marreta, que é pior do que o martelo, né? Muito mais pesada. Batendo todo segundo ali, pá, 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 como uma dor de cabeça latejante ao intenso na cabeça delas, a consciência. Você pecou, você fez isso, você esfregando na cara daquela pessoa com toda a força que a consciência tem. Do mesmo jeito que a morte tem poder hoje e leva os seus, a consciência tem o poder de esfregar na cara dessas pessoas. A Bíblia diz que é Satanás, ele acusa. Ele acusa. Então você vai ter ali na presença de demônios ali, do espírito, daquilo que o levou para aquele caso no inferno, acusando ele na consciência. E o espírito não tem paz. Aí que tá. Porque eu acho que é o ápice do sofrimento de quem está no inferno, é o espírito daquela pessoa ali também. Não vai ter paz. A paz, quando a gente perde, a gente entende o que é ter falta de paz. Quando eu queimei o braço um mês atrás, eu não tive paz por algum tempo. Eu fiquei uma semana sem paz. Primeiro porque doía. Depois já não doía tanto, mas tudo aí não doía por si só, né? Porque a pele estava na pele viva, queimada. Doeu muito a queimadura. Depois que passou aquela primeira dor, ficou aquela coisa dolorida ainda 2 dias. Aí eu enfaixava. Tinha hora que aquela faixa apertava ou ficava passando por cima, então vinha dor também. Então durante uma semana foi uma agonia. Então eu não tive paz. E tudo que eu desejei é que aquilo acabasse e não acabava. Como uma dor de cabeça. Você não tem paz. Quando você percebe o valor da paz, é só quando você não a tem. E a Bíblia diz que o nosso espírito, lá no céu, ele vai ter a paz eterna de Deus. É você viver sem preocupar. É você viver livre. É você viver feliz. Você viver sem pensar, ai meu Deus, está passando aquela pessoa na rua de ouro da direita lá. Será que se eu passar por ela vai virar a cara para mim? E ali você já começa a ter aquela aflição, né? Oi, ai, 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 ai. Não! Na eternidade isso não vai existir. Vai ser tudo espontâneo, vai ser tudo natural, vai ser tudo bonito, perfeito, amoroso. E a paz de Deus vai ser uma paz que não tem como me explicar aqui. Mas lá no inferno vai ser o oposto disso. Então quem está lá no espírito, porque o espírito é eterno, o espírito vai estar constantemente sem falta de paz, porque ele vai estar atribulado por todos os lados, no inferno. No inferno não vai ter sossego, não vai ter paz, não vai ter descanso. A pessoa lá vai desejar 1 minuto de paz, mas ela não vai ter. Ela vai estar vivendo íncubos, um atrás do outro, constantemente, sem parar. Então, meu querido, minha querida, imagina que depois de 2, 3 mil anos, Deus vira, tem aquela pessoa ali, a pessoa A no inferno, já está lá há 4 mil anos. Eu estou vendo o sofrimento dela, eu estou vendo a agonia dela, eu estou vendo a angústia dela. Ela está tão desesperada que ela está me pedindo para eu tirar ela de lá. Ela está dizendo que ela entendeu tudo que ela fez de errado, que ela está arrependida, porque no desespero eles vão falar de tudo, quem sabe, eu não sei dizer isso, mas vamos fantasiar a história, que é tudo uma fantasia daqui em diante. Imagina que Deus fala, então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar aquela pessoa do inferno. Eu acho que ela já sofreu bastante, que ela já entendeu tudo. Então Deus tira aquela pessoa do inferno, restaura ela, dá a ela de novo o corpo físico normal, sem aqueles vermes que comem, sem o fogo que queima, sem a dor na pele viva, a cabeça boa, sem aquela dor latejante constante, porque eu acho que uma das dores que mais vai prevalecer no inferno é a dor de cabeça, porque diz que vários problemas no corpo atingem a cabeça, e a cabeça às vezes dói por um problema no estômago, né? Então você imagina, dor na cabeça, dor no estômago, dor nas articulações, dor nos nervos, dor em tudo ao mesmo tempo. Lá no inferno será assim. Então Deus restaura tudo. E no final Deus vai só para a paz naquela pessoa de novo. Imagina depois de 4 anos de agonia infinita, constante, interminável, aquela pessoa se encontra livre daquele inferno, literalmente. E aí Deus pega ela, leva ela para o céu,
mostra para ela toda a eternidade ali, como os olhos dos santos de Deus vão ver, aquilo que Deus tem para nos mostrar, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem, vai chegar aquela pessoa que saiu do inferno, é fantasia. Só para a gente entender aqui um pouco como Deus vê certas coisas. E Deus fala, ok, fulano, tá perdoado, te tirei daquela angústia, você pode ser livre aqui, vai viver na eternidade, vai fazer um projeto, vai viver. Então Deus ele quer mostrar para nós o que é o homem, o pecado, o coração que é rebelde contra Deus, a natureza que é o que é e basta. Aquela pessoa então começa a viver no céu. Passa o primeiro dia da eternidade, o segundo, o terceiro, passa a primeira semana, segundo, o primeiro mês, passa o primeiro ano, segundo, como a gente está falando aí de tempo eterno, imagina que passam-se 100 anos, aquela pessoa está vivendo feliz, está gozando de tudo que Deus permitiu que ela gozasse, está bem. Depois de 2, 3 mil anos, aquela pessoa já nem lembra mais daquilo que ela passou no inferno, porque Deus curou todas as lembranças, enxugou as lágrimas dela, como Deus diz, que no céu ele vai enxugar todas as lágrimas, o sol abrasador não mais queimará a sua pele. Então ali aquela pessoa nem é o sol, é o próprio fogo do inferno, então não queimou a pele dela. Então ela vai chegar um momento que ela já não pensa mais, ela já não lembra mais daqueles 4 mil anos que ela passou ali no inferno. Isso é fantasia, reforçando o caso, só para vocês entenderem onde eu vou chegar. E ali aquela pessoa vai passando os anos, os milênios, passou 10 mil anos. Aquela pessoa está bem, tem uma mansão celestial, está no meio da família de Deus, e ela está vendo os filhos de Deus, está vendo os anjos, as criaturas celestiais, está vendo a própria presença de Deus todos os dias ao lado dela, Deus sorrindo, Deus amando a cada um, Deus ensinando, Deus caminhando lado a lado com todos os do céu, com ela inclusive, porque Deus perdoou. E ali aquela pessoa, depois de 10, 20 mil anos, ela vai começar de novo a pensar, uau, aquele anjo é bonitão, hein? Nossa, Deus, como ele é belo. Mas será que eu não posso bater um papo com ele, não? Nossa, aquele ali era um ser humano glorioso hoje. Como ele é bonito na terra, ele devia ser lindo. Ó, vou lá bater um papo com ele. Nossa, hoje eu vi a casa daquele ali no céu. Ela é maior do que a minha. É mais bonita do que a minha. O galardão dele é diverso. Eu nem galardão tenho. Nossa, eu vou lá. Acho que eu vou na casa dele para dar uma olhada. Aí eu vou falar com ele. Que aquele que mora do lado dele tem uma casa maior ainda. Por que será que Deus não deu um galardão para ele igual? Mas esse Deus que diz que é igual, não é igual não? Por que ele não cuidou dele como cuidou do outro? E quando essa pessoa assustar, depois de mais uns 10 mil anos no céu, quer dizer, uns 30 mil anos já, ela vai ter voltado a cobiçar tudo aquilo que o coração dela cobiçava uma vez na terra. E ela vai viver aquilo ali, dia após dia, eternamente falando, quando ela se encontrar novamente na mesma condição que ela caiu anteriormente, voltando ao seu próprio vômito. Quer dizer, é quando Deus viraria para essa pessoa e falaria para ela, porque ali ela iria se rebelar, porque a Bíblia diz que todo mal nasce no coração. Uma vez que aquela coisa ruim nasce no seu coração, ela vai externar em ações. Se você inveja uma pessoa no seu coração e aquilo ali continua, vai chegar um momento que você vai levantar e vai agir de tal modo para atingir aquela pessoa. Você vai começar a desejar ver a queda daquela pessoa. Você vai começar a comprar aquilo que aquela pessoa tem. Eu conheci isso várias vezes, pessoas no Brasil que quando via a vizinha comprar uma geladeira, corria lá e comprava uma igual. Quando a vizinha fez a casa de 2 andares, ela correu e fez também. A vizinha comprou um pano de prato bonito, ela foi lá e comprou outro mais bonito. Então começa a ação do pecado, a atitude, o pecado na prática. É quando aquela pessoa vai começar a rodear as pessoas do céu para tentar cantar uma daqui, uma dali, flertar. Era quando Deus viraria para essa pessoa. Isso é um quadro do como que Deus conhece o coração de cada um de nós. Quem é inclinado para o mal, é inclinado para o mal. Quem é inclinado para Deus, é inclinado para Deus. É isso. A Bíblia fala, melhor que você fosse ou frio ou quente, mas como você é morno, eu te vomito da minha boca.
Então, meus amados, ou é A ou é B. A palavra de Deus diz, a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Basta. Deus, ele não tolera uma tolerância. Porque Deus, ele deixa claro. Existe as trevas, existe a luz. Uma fonte de água não pode jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Ou você adora a Deus ou a Mamon. Com Deus existem dois caminhos sempre. Ou é bom ou é mal. Ou é santo ou é profano. Ou é luz ou é trevas. Ou você pertence a Deus porque Ele sabe que você é dele. Ou você não é de Deus porque Ele sabe que você a Ele não pertence. Era quando Deus viraria para aquela pessoa e fala, olha, eu vou ter que te mandar de novo para o inferno. Não, por favor, eu sei o que é aquilo ali, 4.000 anos me passaram. Não. Eu te dei tudo. Eu te dei uma nova chance. Eu te tirei de lá, eu te perdoei. E olha só o que você está querendo fazer aqui no local onde todos que aqui estão me amam de verdade. Porque se você para lembrar, quando você veio para cá, você começou a ter as coisas aqui, você nunca pensou em olhar para mim como eu sou bom, como que eu sou amoroso. Você nunca veio me adorar. Você ficou só rodeando o céu para ver o que no céu tinha de bom. E aí você começou a cobiçar aquele anjo, você começou a cobiçar aquele ser humano que hoje é glorificado e está caminhando em santidade aqui comigo. Você cobiçou a casa daquele, você cobiçou a casa do outro, você planejou até de falar entre eles para tentar jogar veneno, para fazer com que eles viessem até mim a exigir por que o galardão de um é maior do que o outro. Você cobiçou, você olhou, mas a mim você não veio em momento nenhum. Você em momento nenhum se lembrou de voltar a me adorar. Você lembra a parábola, aquela história dos 10 leprosos ou 9 que Jesus curou quando ele estava na terra? E diz que daqueles 10 só um voltou para agradecer e seguiu a Jesus, os demais desapareceram, mal agradecidos. Isso é você. Então eu tenho razão do porquê que eu te queria ali eternamente no lago de fogo e enxofre. Porque a sua natureza é essa. Passaram-se 30.000 anos aqui no céu comigo. Os primeiros 20.000 anos você ficou calado, mas eu, como Deus, conheci o seu coração. Eu vi que você desde o início já começou a cobiçar o céu. E nunca o seu coração desejou a vir a mim, a conversar comigo. Você nem falou obrigado quando eu te perdoei do inferno. Meus irmãos, esse é um quadro daquilo que Deus não vai permitir que se repita no céu. A partir do momento que Deus separar o pecador e lançar ele na sua condenação eterna, no juízo eterno, ele vai fechar aquilo ali, vai jogar a chave fora. E ele vai separar os seus e vai levar para a eternidade para morar com eles. Ele sabe que quem estiver eternamente com ele nunca vai mais se levantar contra ele em rebeldia. Os anjos que se rebelaram contra Deus foram separados, se caíram, acabou, estão condenados. Mas os anjos que ficaram, os 2/3 dos anjos que ficaram, eles estão ali com o coração no altar do Senhor com amor. Quer dizer, Deus, ele tem quem o ama perto dele, mas quem odeia ele está fora. Acabou, não tem segunda chance. Então o pecado do homem é muito mais sério e muito mais profundo do que nós podemos imaginar. E Satanás, ele sabe disso, porque ele tem isso nele. Ele vê no ser humano o espelho dele, quando ele vê o modo como cada um de nós nos comportamos. Ele sabe quem é dele. E ali ele vai alimentando tudo que é ruim que está nele. Aqueles anjos que se deixaram convencer com ele ali no céu, 1/3 dos anjos caídos, não estavam com o coração completamente apaixonado com Deus. Não tinham um coração realmente dado ao coração de Deus. Eles estavam mais inclinados porque Satanás dizia. Porque no fundo, no coração daqueles anjos, existia uma outra ambição que era maior do que amar a Deus. E é por isso a gente escuta a história dos nefilins, gerados por anjos caídos que cobiçaram as mulheres da terra. E ensinaram várias artes para elas. Ensinaram a guerra para os homens, ensinaram a arte da perfumaria, ensinaram tantas coisas, que isso aí são em livros que a gente vê por aí. O livro de Enoque conta essa história. Então, meus amados, por isso que a Bíblia fala em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Porque a gente pega um ser humano que na terra ele é quase que um robô nas mãos de Satanás.
E ele simplesmente é usado como um aparelho na mão de Satanás. Você vai no centro espírita, tem certas pessoas que servem ali no terreiro da macumba que são chamados de cavalo. Eu já vi isso. Veio o preto velho numa pessoa e falou: esse aqui é meu cavalo. Veio o espírito da pombagira: esse aqui é meu cavalo. Os próprios espíritos imundos se referem àqueles que os servem como cavalo. O que é o cavalo? O cavalo, ele não tem a vontade própria quando ele está na mão de um homem. O homem monta no cavalo e faz o cavalo caminhar para onde ele quer. Tanto é que nas guerras do passado os cavalos morriam na guerra. Mas eles iam naquilo ali. Se o cavalo tivesse consciência, inteligência, sabedoria, o cavalo ia pensar: eu tenho nada a ver com a guerra desses homens, por que eu vou lá morrer? Eu vou correr para as montanhas. Eu vou viver aquilo que Deus me deu. Mas o cavalo, ele não tinha vontade própria. Ele colocou a viseira, ele ia cair num abismo se fosse para cair. Assim é o ser humano na mão de um demônio, um cavalo. Um cavalo no sentido, ele vira um objeto nas mãos dos espíritos imundos. Até que Deus deixa para lá, e às vezes tem casos aí até de demônio levando, Satanás ceifando a vida dessas pessoas com ele. Você vê casos aí de mortes terríveis, de pessoas morrendo em meio de rituais satânicos, pessoas morrendo em guerra, pessoas morrendo entre elas, uma matando a outra no meio do tráfico de drogas. A gente vê casos aí de gente morrendo de formas bem terríveis, bem estranhas. Outro dia eu vi um vídeo de um homem que foi comprar cerveja e um espírito imundo matou ele. Tá no vídeo, tá registrado isso aí. Ele morreu, caiu morto e depois saiu um vulto do corpo dele no supermercado, numa drogaria, não sei. Era no supermercado. Passou um vulto e caiu um monte de papel higiênico no chão. O vídeo é muito realístico. Eu acredito nessas coisas. Então a Bíblia fala: pois a nossa luta não é contra seres humanos ou contra a carne, né, o sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças, olha a palavra aqui, forças espirituais do mal nas regiões celestiais, porque eles estão ali. Os demônios, eles pairam sobre as nossas cabeças nas regiões celestiais. E eles veem uma pessoa quando a eles pertence. É como se as pessoas que pecam estão dizendo: ei, tô aqui, ó, vem agir na minha vida. E eles vêm. Por isso, aí a Bíblia nos adverte. Por isso, isso tudo que nós vimos até agora, que deu 1 hora e 12 minutos de explicação, diz: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. O dia mau não é um dia mau, o dia que vai chegar, mas é o dia mau, no dia mau. No sentido, existem tantos dias maus nas nossas vidas. E a armadura de Deus nos ajuda a resistir naquele dia, dos dias maus das nossas vidas. Então, permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Esse tudo aqui é o quê? É essa armadura. E o que é a armadura de Deus? Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Essa verdade aqui que se refere à armadura de Efésios 6, não é a verdade da minha boca, que eu não falo mentira, mas é a verdade do que Deus nos dá. Deus nos deu uma Bíblia, onde Ele nos orienta de como viver a nossa vida. Então, se eu me cinjo da verdade, eu me cinjo da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é luz para os meus pés. Ela me dá direção entre o certo e o errado. Então, cingindo da verdade, o cinto, ele nos protege. Você vai dirigir um carro, bota o cinto de segurança. Você vai vestir uma calça, bota o cinto para que você não seja nu, não fique nu e seja vista a sua nudez. A cinta da verdade, a palavra de Deus, ela nos protege do mal do mundo. A cinta da verdade, ela nos veste da santidade de Deus, de modo que Deus, ele não tem nada para nos acusar, e nem os demônios. Tem pecado escondido, e aquilo vem à tona, vem à luz, e você é envergonhado diante dos outros. Então, esse você que se cinge da verdade, é isso, porque o cinto, ele cobre a nudez do homem, ele cobre o pecado.
Mas ele não cobre o pecado só para encapuçar uma coisa escondida, mas é o sangue de Jesus que nos cobre dos nossos pecados. Olha como é que a coisa vai aflorando aqui, como esse pedacinho, cinto da verdade, tem valor e poder nas nossas vidas. Então, quando a palavra de Deus diz, cingindo-se com o cinto da verdade, ele está dizendo, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Aprenda aquilo que a palavra de Deus te passa. Então, cinto, a palavra de Deus é que te protege. Vestindo-se da couraça da justiça. Que justiça é essa? É a justiça de uma vida diante do altar de Deus. Aquilo é o justo. E a justiça é viver uma vida de santidade. É onde você pecar, pode até acontecer, mas você não pratica uma vida de pecado. Você não vive com seu coração inclinado com o prazer de pecar todos os dias. A couraça da justiça é da justiça de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é justo. Deus, ele separa o trigo do joio. Mas se Deus separa o trigo é porque ele vê no trigo a justiça. Poxa, aquela pessoa é irrepreensível. Aquela pessoa, ela tem sede de mim. Ela tem fome de mim. Ela quer me conhecer. Ela odeia o pecado. Ela odeia a mentira. Ela faz de tudo para ser justa. Ela faz de tudo para ser correta. Ela faz de tudo para acertar as arestas. Ela faz de tudo para estar em dia comigo. Justiça. Então é justo que eu a proteja. É justo que eu a guarde. Essa é a armadura de Deus. É uma coisa muito mais profunda do que aquilo que o texto diz superficialmente, como eu já vi várias pessoas lendo. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. A palavra prontidão vem do pronto. É no momento oportuno. É na hora que se precisa. Você tem sempre a palavra na ponta da língua. O evangelho da paz. Aqui Deus está falando que nós temos que pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Aonde a gente passa. Se você se cinge com o cinto da verdade, que é o evangelho, você tem na sua boca essa palavra para passar para frente. Você pode evangelizar. Quando o Espírito Santo coloca na sua frente alguém, você vai ter a palavra de Deus para falar, se for o caso. Se Deus quer que você plante uma semente naquela pessoa. Se é para jogar pérola aos porcos, Deus também não vai te dar nada. Mas se é um caso de que Deus tem uma pessoa na sua frente, que você... É o caso que eu já ouvi vários irmãos falando, Ana, antes eu não sabia o que dizer. Quando alguém me falava alguma coisa de Deus, eu me perguntava. Mas depois que eu comecei a ler a Bíblia, sabe? Hoje eu consigo falar. Eu consigo pregar o evangelho com sabedoria. Eu tive esse testemunho essa semana de uma amada irmã que eu tenho. Ela disse, eu tenho palavras para responder. Eu estava com 2 pessoas na minha frente. E eles estavam me questionando e olhando para mim como se eu fosse uma fanática. Mas até o final eu tive a palavra. Porque eu ali em cima da palavra de Deus, eu falei naquilo que eu creio. E eu estou convencida daquilo que eu disse. Isso se chama prontidão do evangelho da paz. Paz por quê? Porque você quer viver um reino de eternidade com Deus em paz ou você quer viver uma vida de ranger e dor e ranger de dentes no inferno? Além disso, usem o escudo da fé. Quer dizer, depois que você se capacitou com todos os demais itens que Deus falou anteriormente, a cinta da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, quer dizer, você tem tudo e você volta lá em cima quando diz, depois que você fez tudo. Olha, a sua luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os denominadores do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir do mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Esse tudo aqui é toda essa orientação de como se comportar para ter essa armadura. Depois que você fez todo esse possível, aí você tem também o escudo da fé. Porque quando eu me comporto bem, eu posso estar tranquilo que não tem acusação contra mim. Se eu fiz tudo aquilo que Deus me deu para fazer, se eu seguir todas as orientações, então eu posso crer. Porque qual é a acusação? Quem pode me acusar do quê? Deus, ele tem uma coisa para me dizer de acusação? Ele tem algo a que me repreender se eu estou seguindo a sua orientação aqui? Então eu tenho fé que Deus é comigo, eu tenho fé que Ele me guarda, eu tenho fé que Ele me guia, eu tenho fé que Ele me salva do dia mau, eu tenho fé que Ele me ajuda.
E ainda que eu caia, ainda que eu deslize, ainda que eu peque, eu tenho fé que Ele é aquele que cuidará de mim, porque Ele cuida. Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Meu irmão, uma coisa é uma ferida que dói. Aí você vem, pega o álcool, pega o desinfetante lá, o mercúrio, não sei como é que chama, o metiolate, passa, bota um curativo, aquela dor passa e acabou, se sara, se seca, se restaura, cicatriza. Acabou. Outra coisa é uma coisa inflamada. Algo inflamado não para de doer. E se a inflamação não é bloqueada, parada, firmada, se você não faz um stop na inflamação, se você não vai na raiz daquilo e tira, ela se alastra para o corpo inteiro. E ela está falando aqui que as setas do inimigo são inflamadas. Quer dizer, quando uma seta do inimigo bate numa pessoa que não está sob a cobertura de Deus, todo ser, todo o corpo, toda a vida daquela pessoa se torna inflamada pelo motivo daquela seta. É aonde vem os pecados maiores. É aquela pessoa que começa a pensar no adultério antes de praticá-lo. Aí o inimigo percebeu que aquilo ali é um espaço para ele entrar, ele lança uma seta inflamada do pecado de adultério. E ali aquela pessoa começa a ser consumida pelaquela inflamação, e ela peca, e ela se envolve, ela se lambuza naquele pecado. E se a consciência está cauterizada, ela vai continuar a vida inteira naquilo. Até que Deus a firma, Deus a pare, Deus a segura. Se Deus firma essa pessoa ainda em vida e faz com que ela se arrependa, porque Deus viu nela um coração inclinado para amá-lo, ainda assim, independente de todo o pecado que ela pratica, aquela pessoa vai ser restaurada, vai ser curada. Mas se aquele coração é rebelde, quer amar aquele pecado mais do que a Deus, Deus entrega a ela aquele pecado. E ela perece para sempre. Usem o capacete da salvação. Olha que o capacete da salvação, ele vem depois dos demais itens da armadura. Porque a partir do momento que você se protege com essa armadura aqui, com as coisas que veio anteriormente, você é salvo. Porque quando você confessa que Jesus morreu na cruz por você, você pede a Deus perdão pelos seus pecados. É nesse momento que a armadura de Efésios 6, ela faz um efeito tão profundo na sua vida. Eu me cingi com a cinta da verdade, quer dizer, eu li a palavra de Deus, eu aprendi a palavra de Deus, eu tenho ela guardada no meu coração. Eu coloquei o escudo da fé, não, o escudo da... Como é que é? Porque hoje eu estou perdendo realmente, olha... cinto da verdade, couraça da justiça, quer dizer, você se vestiu com a justiça tendo uma prática de vida religiosa perfeita, uma vida de santidade, uma vida correta diante de Deus, porque é uma ação, uma reação da palavra de Deus. Uma vez que você lê a palavra de Deus, aprende a palavra de Deus, você pratica a palavra de Deus, e a palavra de Deus te ensina a ser justo, te ensina a ser reto. Depois você coloca o evangelho da prontidão, porque é onde você começa a dar os frutos da sua salvação. Se você enche a sua vida com a palavra de Deus e a sua vida começa a ser uma vida de prática justa, você vive sem pecar, digamos assim, você começa a falar de Jesus para todo mundo, porque sai de você, brota de você como uma fonte. Então aí você fala do evangelho da paz, do escudo da fé, porque uma vez que você começa a trabalhar para Deus, você começa a crer em Deus. E aí fala capacete da salvação, porque uma vez que você teve todos os itens anteriores, você é salvo. Então você põe o capacete da salvação e pergunta, por que capacete? Por que protege exatamente a cabeça? Porque o cérebro humano é a fonte dos sentimentos. É o cérebro que pensa, é o cérebro que tem lembranças, é o cérebro que vem à vontade de perdoar. Não é o coração é um órgão físico. Mas o corpo do ser humano, ele é controlado através do quê? Dos pensamentos. É onde que está o pensamento? Na cabeça, no cérebro. É por isso que Deus põe o capacete da salvação aonde? Na sua mente. É ali que está ligada a sua alma, o seu espírito e o seu corpo físico. O cérebro, ele é o centro da sua vida física. É o computador que te mantém ativo, é o cérebro. E é ali que Deus põe o capacete da salvação. Se o capacete protege a cabeça, o órgão mais precioso do seu corpo é o cérebro. O coração pode ser transplantado, o pulmão pode ser transplantado, os rins podem ser transplantados, outros órgãos no nosso corpo têm condição de consertar, de curar, de botar uma veia.
da perna no coração, pode fazer tantos tratamentos, mas o cérebro, se morre, eles falam morte cerebral, acabou. O coração pode estar batendo, o pulmão funcionando, os órgãos vitais todos funcionando. Se o cérebro para de funcionar, está morto, virou um vegetal. Então a Bíblia fala que Deus ele coloca o capacete da salvação, é na cabeça. É ali que Deus te sela, É ali que Deus te protege da influência do inimigo, ou dos espíritos malignos, ou do próprio Satanás. A sua mente tem que estar em Cristo. A Bíblia fala todo o tempo, nós temos que ter a mente em Cristo. Porque ali é a fonte, ou da sua eternidade com Deus, ou da sua eternidade com o pecado seu, debaixo da ira de Deus. E ali fala da espada do Espírito. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mais uma vez, você tem o evangelho da paz quando você prega para o próximo. Mas você tem a palavra de Deus, que é a espada. A espada, ela o que faz? Ela combate. A nossa vida é combater com o quê? Com a palavra de Deus. Satanás, quando ele veio até Jesus, aqueles 40 dias no deserto para tentar Jesus, ele usou a palavra de Deus como uma espada contra Jesus. Porque Satanás sabia, eu não posso falar uma coisa que ele não... Mas se eu falo em cima da palavra do que o pai dele deu, como que ele vai se defender? E ele se defendeu com o que diante de Satanás? Com a própria palavra de Deus. Por isso que a armadura, ela compreende todas essas coisas. E depois ele termina dizendo: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Deus, ele nos manda orar no Espírito em todas as ocasiões. O que meu amado, minha amada, é orar no Espírito? É estar sempre com seu coração diante do altar de Deus. Ô Senhor, me ajuda, cuida de mim, me dá discernimento. E aí você começa a meditar nas coisas de Deus. Você vai ouvir um louvor santo, santo. Você vai estar ouvindo uma palavra santa. Você vai estar lendo a Bíblia. Ou então você vai manter o seu pensamento sempre nas coisas de Deus. Isso é uma oração. Isso é uma oração. E aqui fala com toda a oração, quer dizer, todos os tipos, todos os meios que te fazem estar meditando nas coisas de Deus. Isso que a gente está fazendo agora é isso. É orar no Espírito. Porque nesse momento a minha carne e a minha alma, elas estão concentradas nas coisas de Deus. Elas estão aqui. A minha carne agora podia estar fazendo alguma coisa, minha alma agora podia estar pensando em alguma besteira. Coisas que me aconteceram durante esses dias. Mas é nesse momento que eu estou aqui com vocês, que eu estou concentrada nas coisas de Deus. Quer dizer, então eu estou em oração agora. Eu estou falando com Deus. Porque quando eu prego aqui com vocês, eu tenho a testemunha do próprio Espírito Santo comigo. Então está sendo registrado nos livros do céu agora para a minha vida. Deus, ele está registrando. Dia 13 de maio de 2015, 10h51 da manhã, horário da Itália. Ana Paula está falando de mim. Isso é testemunha para mim. Então existe agora um grupo, uma corte celestial que está presenciando esse ato. E ao mesmo tempo, em contrapartida, você que está ouvindo, está na mesma situação. Agora é dia tal, do mês tal, do ano tal, hora tal. Pessoa tal está ouvindo essa palavra com todo o seu coração. E isso é testemunha com você, a seu favor. Então, com toda oração e súplica. A súplica é quando você externa aquilo que você está fazendo no seu espírito. É quando você fala, Deus me ajuda. Oh, aleluia, Deus seja glorificado, louvado, exaltado na minha vida. Ou é quando você põe o louvor e começa a falar. Ou é quando você intercede. Ou é quando você busca. Ou é quando você reflete nas coisas de Deus. Essa é a súplica. A súplica é o externar daquilo que está mais intenso no seu coração naquele momento. E se você ora no espírito a todo tempo, vai vir momentos de súplica na sua vida. Tendo isso em mente, estejam atentos. Atentos, o que é estar atento? Está em atenção. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quer dizer, além de você se guardar você mesmo,
Você persevera na oração por todos os santos. É onde que nós oramos uns pelos outros. É onde que a gente intercede pela igreja de Cristo. É onde que a gente clama a Deus para que dê sabedoria, que guarde, que proteja, que dê discernimento, que continue a guiar cada um de nós. É onde a gente chora pelos nossos irmãos. Orem, aí aqui eu termino, porque aqui Paulo... Tava bom, eu vou terminar só por uma simpatia aqui no caso. Orem, Paulo está falando aos Efésios. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, determinadamente, torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que permaneçam... Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como que cumpre fazer. Devemos seguir esse pedido, orando pelos corajosos pastores e servos verdadeiros de Deus nesta terra. Aqui entra todo aquele que prega a palavra de Deus em espírito e em verdade. E assim, meus irmãos, eu queria falar sobre o milênio hoje, queria bater um papo, até vi alguns textos com isso. Mas Deus é tão maravilhoso, talvez é isso que Ele gostaria que a gente falasse, sobre a armadura de Efésios 6. Todos nós vivemos retaliações todos os dias. Eu mesma, essa semana, só Jesus. Essa semana, só Jesus na minha vida. Eu me coloquei, não que eu me fiz ter ali, eu fui por conta própria, mas eu fui colocada numa situação muito delicada essa semana, com pessoas delicadíssimas. E eu já consegui mentir 2 vezes essa semana. Eu falo que eu consegui porque realmente eu já até testemunhei para os irmãos. E infelizmente tem coisas aí aparecendo. Meus filhos têm ouvido coisa de boca de gente que eu não gostei. Então eu tô vendo como que o inimigo rodeia, né? Ele tá rodeando. E é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus para nos cuidar. Tem uma irmã que falou comigo ontem, ela me escreveu uma mensagem. Ela falou, eu preciso me fortalecer, porque eu sei que a salvação eu não vou perder por causa da minha fraqueza, mas eu sei que eu vou retardar o meu tempo em crescer com Cristo, por causa do meu momento de fraqueza atual. E isso serve para todos nós. Aquela frase que ela escreveu, se você não se fortalece com Deus, você não vai perder a sua salvação, se é que você a tem. Se Deus realmente te salvou, você não vai perder a salvação, porque você vive para Deus. Mas a sua fraqueza, que te leva a escorregar, a pecar, isso retarda o tempo do seu crescimento com o Senhor. É onde você recebe menos de Deus. É onde você, em vários momentos, se encontra em dificuldades. Então, meus irmãos, que essa oração de clamar a Deus, pedindo todos os dias que Ele te dê essa armadura, seja uma prática na sua vida. Só para fechar, não adianta você falar, Deus, eu oro ao Senhor nessa manhã, eu te peço ao Senhor que me cinja com a cinta da verdade, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com a sandália da paz, com a espada da palavra, em nome de Jesus, Deus, aleluia, glória a Deus, amém. Não. Quando você ora a Deus, pedindo a Deus a armadura de Efésios 6, lembre-te desta pregação. Quando você fala, Deus, me dê a cinta da verdade, logo em seguida você pega, abre a Bíblia e lê a Bíblia. Você se enriqueça no Evangelho do Senhor, porque as palavras de Deus vão ser gravadas, registradas no seu coração. E se você tem a cinta da verdade, você tem a palavra de Deus na sua mente. Deus não vai simplesmente abrir a sua cabeça e jogar dentro do seu cérebro a cinta da verdade, te dar a palavra de Deus, se você não se colocar a ler a Bíblia. Se você fala com Deus, Deus, me dá a couraça da justiça, mas continua praticando coisa injusta. Às vezes você está fazendo coisas na sua vida que você sabe que está errado, mas você mantém aquilo. Deus não pode te dar a couraça da justiça, porque você não está justo diante de Deus. Existem coisas que nós podemos cair fora delas, a gente precisa se livrar delas. E aí sim nós vamos ter a justiça de Deus. Mas se você não age, como falar todos os dias, me dá a couraça da justiça, aleluia, amém. Bem, vou trabalhar? Eu sou uma senhora que eu tenho um escritório, tem aquela causa lá, o cliente está errado, mas ele está me oferecendo R$2.000 para defender ele no tribunal.
E eu vou defendê-lo. Tanto ele não está fazendo uma coisa tão errada. Esse crime que ele fez foi só desviar uns documentos ali do governo. Então eu posso ajudar ele a ganhar essa causa, porque ele não vá para cadeia ou porque ele não pague pelo seu crime. E ainda ganhe R$2.000 no bolso por causa de meia hora na corte. Não! Aqui serviu pedir a couraça da justiça. Peraí, eu sou advogado, hoje eu tenho um cliente que está me oferecendo R$2.000. Acabei de orar aqui, Efésios 6. Eu vou falar o seguinte, eu falo, olha, você vai me desculpar, mas eu não posso te ajudar, porque eu estou vendo que você está culpado, você me apresentou provas que te mostram culpado. Eu não posso ser injusta e querer defender você porque está me oferecendo R$2.000, porque segundo o meu coração eu não vou estar fazendo uma coisa certa. Então, procura outro advogado e me deixa quieta. Isso é vestir a couraça da justiça. Deus, ó, tô livre. Esse problema não vai ser cobrado das minhas mãos. Eu não fui testemunha e não fui cúmplice de tal erro. É um exemplo. Então você pode pedir a Deus a couraça da justiça, praticando a justiça na sua vida. A prontidão do Evangelho da Paz, que isso aí é um dom do Espírito. Se você busca a palavra de Deus, Ele vai colocar o momento justo para você fazê-lo. Então aí você pede isso, né? O escudo da fé. Não tem como ter fé se você não tem a consciência limpa com Deus. Lembre-se disso. Se você não tem consciência limpa, se você não está fazendo por onde, você não tem como ter fé. É uma fé num vazio. Deus é um Deus de princípios. Não adianta eu querer que Deus vai fazer certa coisa na minha vida se eu não faço a minha parte. Não adianta eu crer que eu estou salvo se eu não busco a vida em santidade. Não adianta eu acreditar que Deus vai abrir a porta de tal emprego para mim se eu não vou lá nem fazer o meu teste para entrar. Não adianta eu acreditar que Deus vai permitir que eu passe de ano no vestibular para entrar numa faculdade se eu não estou estudando. Então, que fé é essa? Baseada em que coisa? Porque se você baseia a sua fé em algo que não tem uma estrutura, você não está fazendo fé, você está fazendo um feitiço. Você está invocando um milagre sem uma base na sua vida. Então você está fazendo uma feitiçaria, porque é isso que faz o feitiço, é isso que faz a magia, é isso que faz o encantamento, é fazer aparecer uma coisa sem você fazer força para conquistá-lo. A fé, ela só é real na vida do cristão se ele faz por onde. Ah, mas e se é uma coisa impossível? Deus, ele leva em consideração todas as outras coisas. Exemplo, eu tô doente, arrumei uma doença terrível, e eu quero que Deus me cure. Então eu vou pedir a Deus, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura. Aí Deus ele vai olhar, mas qual é o histórico dessa vida? O coração é realmente arrependido. Ele quer ser curado para continuar fazendo bagunça lá fora, ou ele quer ser curado porque a partir daqui ele vai me seguir, ele vai me amar, ele vai me buscar? E ele tem frutos para dar, ou ele vai só fazer bagunça? Quer dizer, tem princípios que Deus ele analisa também. A salvação ela vem de Deus. Porque como ela vem de Deus, ela vem através da mensagem do Evangelho. Se você recebe e abre o seu coração para Deus, porque Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, mas abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele comigo. Quer dizer, Deus ele envia a salvação através de Jesus em pessoa na nossa vida. E Jesus ele bate na porta do seu coração. Se você ouve, aquele irmão está pregando o Evangelho, e abre o seu coração, eu vou acreditar nessa palavra. Eu vou tomar posse dessa palavra. E eu vou viver aquilo que essa palavra me manda viver. Aí você pode ter fé e caminhar com Deus. Porque Deus ele vai te dar sabedoria até para saber o que pede para Ele. Você não vai pedir besteira. Você não vai falar para Deus, Deus, estou com o cabelo duro, faz com que meu cabelo fique bom. Não. Mas você vai falar, Deus, eu estou com o cabelo duro e estou sem dinheiro. Me ajuda a arrumar um meio de comprar um produto para cuidar desse cabelo. Porque eu gostaria de estar com ele mais bem arrumado. E aí Deus ele vai te prover. Entendeu? Gente, com Deus, a gente tem que ser inteligente. Não adianta, não tem uma outra palavra. Com Deus, a gente tem que ser racional. Deus, ele não quer um bando de cavalo, que ele monta em cima e faz o que quer.
como fazem os demônios. Mas Deus, Ele quer gente inteligente. Ele quer uma pessoa que raciocina. Não é como determinadas religiões que te põem a fazer mantra lá, blá, 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 amém. Aquela história que eu falei outros dias. E você vai ali na ceguidão, você vai cego. Um cego puxando o outro pro abismo. Deus, Ele quer quem pensa. Por isso que a Bíblia fala que nós somos livres em Cristo. Porque Deus, Ele quer que você use da sua inteligência, da sua sabedoria, do seu conhecimento, do seu discernimento, da sua maturidade para com a sua vida e para com as coisas de Deus. É onde você raciocina diante de tudo. É onde você pensa. Quando você lê a Bíblia, você pensa. Não é que você lê para falar que eu li a Bíblia, como é um caso digo que eu vi várias vezes. Pessoas que leem, blá, 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 mas não pensa. Elas não destrincham a palavra de Deus, como nós estamos falando aqui hoje no capítulo 6 de Efésios. Elas simplesmente lê por ler. O que vê, vê por ver. O que observa, observa por observar. Notícias que chegam até ela vê aquilo e aceita sem analisar a fonte, se tem seriedade ou não. Deus, Ele quer quem pensa. Se você pensa, Deus te abençoa. Então a fé, ela é racional. A fé crê naquilo que não vê. Então parece uma loucura, é esperança. Mas ela é racional. Ela é baseada numa lógica de Deus. E os fatos que a entraçam, né, que a liga, tem sentido, um completa o outro. Não sei se eu consigo ser clara nessa palavra aqui. Eu estou tentando ser clara e profundo o mais que posso. Então, falar com Deus, me dá o escudo da fé, né? Me dá o capacete da salvação. A salvação, ela vem pela palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus, a salvação vem pelo ouvir. O ouvir é a palavra de Deus. Se você não ouve, e ouvir aqui não é só um fato físico que você escuta um barulho e assimila aquilo em palavras, mas ouvir a palavra de Deus é ouvir com seu espírito, com a sua alma, com a sua consciência, com o seu mais interno e perfeito ser. Ouvir um conselho é usar daquele conselho na prática. Por isso que diz, conselho se fosse bom se vendia. É a verdade. Então, se você ouve a palavra de Deus, mas ouve de coração, e aquilo entra, e aquilo faz efeito na sua vida, aí você pode usar a armadura de Efésios 6. E depois aí ele fala, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem. Olha, tem que ter perseverança. É difícil, sim. Mas uma vez que você pega o ritmo, eu posso te dizer uma coisa, meu querido, minha querida. Uma vez que você pega o ritmo com as coisas de Deus, as coisas caminham com mais facilidade. Se você se compromete em buscar Deus de verdade, você vai observar isso na sua vida. As coisas começam a fluir com mais facilidade na sua vida. Eu desejo de todo o meu coração que essas palavras possam entrar no seu coração, possam entrar na sua alma, possam penetrar com profundidade em todo o seu ser, no seu espírito, e que sejam palavras que te ajudem a crescer com as coisas de Deus no dia de hoje. Amém, meus irmãos? O tempo é breve, o tempo é curto. A gente precisa realmente estar pronto para subir. E para subir a gente tem que ter inteligência para saber como se comportar. E Deus, Ele tem nos dado inteligência para entender as coisas dele nesse dia. Amém, meus irmãos? E assim eu vou concluir nessa palavra. Essa semana nós estamos falando bastante aí em cada vídeo, quase 2 horas de vídeo. Mas que Deus possa estar abençoando vocês, edificando a vida de cada um de vocês, cuidando de vocês, de mim, de todos nós. E fazendo realmente que esse capítulo 6 de Efésios, a armadura, né, de Deus, ela venha a ser uma verdade nas nossas vidas prática, todos os dias, até o dia que Deus nos livrar dessa terra, né? Nós só pode vestir uma armadura quem está em guerra, né?
Então significa que nós estamos numa guerra, e numa guerra no mundo que jaz no maligno. Mas quando Deus nos levar desse mundo, a gente vai poder tirar essa armadura e viver lá na eternidade com o nosso Senhor, com os nossos corpos glorificados em paz, na santa paz de Deus. Então eu cumprimento a cada um de vocês na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa palavra possa ter sido realmente fulgurosa no coração de cada um de vocês. Abençoa cada um com a santa paz do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus.